Boa noite novamente, pessoal. Então, a nossa última palestra será realizada pelo mestre em Engenharia Civil, Felipe Zac Gomes, com o título Autorização do BIM em Projetos de Infraestrutura Urbana. Felipe é sócio da IRBR Engenharia e da IPUS Especialização, e possui experiência internacional com projetos BIM voltados para infraestrutura. Bom, pessoal, primeiramente, boa noite a todos vocês. Gostaria de agradecer bastante o convite. Eu lembro de quando eu estava na faculdade na UFSC, eu ficava ansioso pela semana de palestras que a gente tinha lá, era o ciclo de palestras para engenharia civil. E eu sempre ficava pensando, será que algum dia eu vou conseguir dar uma palestra para o pessoal do curso e tudo mais? Bom, então, hoje eu posso dizer que isso é uma grande conquista, assim, e eu fico muito feliz de poder estar aqui contribuindo um pouco com a minha experiência, com o que eu venho trabalhando, né? Então, hoje a gente vai falar sobre a aplicação do BIM. O BIM é uma ferramenta, como vocês já viram, um conjunto de programas, né? Uma metodologia que, quando utilizada, traz uma série de benefícios aí para o desenvolvimento do projeto, tá? A tecnologia BIM, muitos não sabem, muitos não têm ideia, mas ela começou na indústria aeronáutica. Tá? Qual que era o objetivo? O objetivo é que construir protótipos de aeronaves era uma coisa muito cara. Então, o objetivo era simular a construção das aeronaves, verificar todas as estruturas, todos os cabos, e assim, consequentemente, ver como seria a compatibilização deles. Aí, através da indústria aeronáutica, a gente teve esse salto aí para a construção civil, né? Bom, meu nome é Felipe, eu sou engenheiro civil, eu me graduei na UFSC em 2008, eu tenho um mestrado em infraestrutura e gerência viária pela UFSC e tenho um mestrado em práticas urbanas sustentáveis pela Portland State University. Eu trabalho desde o ano de 2006 com projetos de infraestrutura. Eu comecei na obra de duplicação da BR-101, o lote 22, ali em Palhoça. E depois eu trabalhei já numa empresa espanhola. E hoje eu venho trabalhando na IBR, que eu sou o diretor técnico, e no IPOS, que eu sou o diretor executivo e também sou professor. Bom, aqui a gente tem uma imagem, né? Isso aqui é o resultado de um projeto BIM, tá? Então, quando a gente tem um projeto BIM, a renderização ela se torna bem mais fácil, né? Como aqui a gente está vendo aqui, isso daqui ela não é uma imagem, de uma certa forma, feita com o objetivo de mostrar como é, mas ela é o resultado, uma consequência de um projeto BIM muito bem elaborado. Se a gente for analisar, cada um desse meio-fio, ele exatamente está posicionado na forma correta. Ela não é uma imagem ilustrativa, e sim uma imagem real do projeto que ela foi renderizada. Então, por que a gente vai aplicar o BIM num projeto de rodovias, de infraestrutura urbana? Primeiro, para a questão da confiabilidade, né? Quando eu tenho meus projetos em BIM, eu tenho uma confiabilidade que, não sou eu que estou dizendo, são todas as fontes, né? De até 99% dos quantitativos. Então, isso o que se reflete? Reflete a um orçamento mais preciso, reflete a evitar desgastes na obra, né? Quando faltam recursos, compatibilização, e, sobretudo, reflete antecipar os meus problemas para a etapa de obra na etapa de projeto. Então, onde eu consigo resolver todos esses conflitos. Então, eu tenho uma integração entre todos os projetos. Então, quando eu faço o projeto de loteamento, por exemplo, tem o projeto de água, que está verificando junto com o de esgoto, com o de drenagem, e tudo isso eu consigo fazer a integração. Tá? O meu cadastro todo em 3D, ele facilita aí muito a visualização e o entendimento do projeto. Então, é mais fácil as pessoas acompanharem o projeto. É mais fácil você chegar numa reunião, um cliente que não entenda nada de engenharia, e poder estar explicando essas questões para cada um deles. Tá? Então, o gerenciamento é muito mais fácil também de poder estar gerenciando cada uma das etapas, porque eu consigo enxergar
qual vai ser a etapa construtiva, cada uma delas. Tá? Agora vamos passar para o próximo aqui. Então, aqui a gente tem uma vista aérea, né, de um alinhamento horizontal, como se fosse um traçado de uma rodovia, de uma rua. Isso aqui já com uma visualização BIM em planta. Tá? Então, na realidade, quando a gente trabalha com 2D, ele é muito similar à madeira tradicional. Uma das coisas que eu gosto de enfatizar é que houve uma primeira grande revolução dos projetos, que foi passado o projeto que era desenhado à mão no nanquim, né, para o computador, no caso para o CAD. Tá? Só que essa transição do à mão para o CAD, ela foi muito mais simples do que a transição que está sendo hoje para o BIM. Por quê? Porque a forma de representar todos os desenhos, como eram feitos os desenhos, era igual. A única coisa que mudava era que antes os desenhos deixaram de ser feitos à mão e passaram a ser feitos no computador. Mas a mudança para o BIM já mudou totalmente, porque agora eu tinha os desenhos que são feitos em 3D, com aplicações de 4, 5D, e eu tenho que representar isso em plantas depois. Então foi uma grande mudança drástica, não era só o desenho, tem todo um processo, toda uma metodologia que precisa ser implementada. Tá? Consegue dar play aí, Rubens? Aqui a gente tem um vídeo que eu gosto de mostrar como a tecnologia está evoluindo, né? Então, aqui para fazer uma topografia, por exemplo, hoje eu consigo fazer uma nuvem de pontos. Tá? Então, aqui eu tenho uma nuvem de pontos. Esse aqui era um lugar que a gente desenvolveu um projeto em Porto Alegre, ia ser construído um shopping aqui. Então, o que a gente fez? Em vez de pegar o cadastro todo com topografia convencional, nós fizemos uma nuvem de pontos ao longo de todo o quarteirão. Isso para ter um melhor entendimento de como ia funcionar o projeto dentro da realidade real, né? E depois aqui a gente fez a modelagem das ruas, utilizando toda essa tecnologia. Então a gente pode ver que é um resultado assim bem... a gente pode extrair as seções transversais, verificar as posições de cada uma das tampas que tinham dos serviços de iluminação, de esgoto e tudo mais, as interferências, né? Então foi um projeto bem completo e com bastante resultado. Podemos para o próximo aí, Rubens. Então aqui a gente tem uma imagem, um projeto urbano, um loteamento sendo feito em BIM. Então aqui é que a gente pode ver, muitas vezes parece uma ilustração simples, né? E aqui a gente pode ver uma rua, só que a gente está vendo que isso daqui eu consigo visualizar no software Navisworks, um visualizador, né? E aqui o que a gente está vendo? Aqui a gente está vendo todas as interferências, né? Depois aqui eu posso fazer inúmeros cortes, inúmeras seções, e com isso eu vejo todas as minhas redes aqui. Então tem um azul para drenagem, eu posso ter esse laranja aqui para a rede de água, o amarelo para o esgoto, e assim eu consigo fazer a compatibilização de toda essa obra, esse projeto, antes de executar a obra. Aqui a gente tem uma perspectiva simples de como seria um projeto de geometria. Isso aqui é um lançamento bem fácil, bem rápido no InfraWorks, principalmente para ter uma ideia de lançamento e verificar como funciona uma ideia. Isso aqui é uma questão de que pode ser feita em 5 minutos. Então, para mostrar a agilidade do processo. Aqui, pessoal, já é um detalhe que a gente está vendo aqui, de um processo bem maior, né? Com muitos maiores detalhes. Isso aqui foi uma urbanização feita fora do país, e a gente vê aqui todos os detalhes já do BIM, já incluindo a parte de semáforos, incluindo a parte de sinalização, e toda a inserção, inclusive aqui, incluindo a parte das árvores, né? Todo o processo de arborismo aqui, junto aqui. Então, aqui é possível, além da do BIM, ainda que a gente fala do 4D e 5D, fazer a simulação. Hoje já existem softwares que simulam se vai dar congestionamento ou não. Tudo isso já é possível fazendo a integração dentro de um modelo. Tá? Então, se eu conseguir fazer uma pesquisa de origem e destino e colocar aqui qual que vão ser os fluxos, eu consigo fazer todas essas minhas simulações. Então, aqui a gente vê uma imagem de como é o empreendimento, né? E aqui todas as ruas, e aqui vão ter fases de ampliações. Então, toda essa questão do desenvolvimento em BIM, ele
ele permite um melhor entendimento do projeto como um todo. Aqui a gente tem um outro vídeo aqui. Na realidade, aqui a gente está mostrando... Pode dar o play aí, Rubens. Aquele mesmo projeto que a gente estava feito com as nuvens de pontos. Então, aqui a gente vai mostrar como vai ser feita dentro do Civil 3D, como a gente vai construir o levantamento dele, né? Então, a gente vai verificar todo o levantamento topográfico e verificar os eixos, depois a topografia que foi exportada. Tá? Então, aqui é um processo bem simples, mas bem fácil. Acho que dá para a gente colocar um pouquinho mais para frente, Rubens. A gente está mostrando aqui como está sendo feito. E aqui ó, a gente conseguiu gerar todas as superfícies do terreno. Tá? Isso depois poderia ser utilizado nos projetos de drenagem, pavimentação e assim sucessivamente. Aqui a gente está trabalhando com uma rotina, uma programação com o Dynamo para fazer com que isso seja automatizado. Então, o futuro da engenharia, pessoal, já vou adiantar para vocês, a gente vai trabalhar com programação dentro. Tá? Vai chegar um momento que o engenheiro vai ser um programador. Tá? Então, ele vai ter que ter esses conhecimentos. A programação já é uma realidade dentro do BIM e cada dia vai ser mais presente. Tá? Então, podemos passar aí. Então, qual que é a vantagem de fazer um projeto em BIM em terraplenagem também? As vantagens principais de fazer um projeto em BIM em terraplenagem é as minhas terraplenagens, geralmente terraplenagem, pavimentação, é onde eu tenho os meus maiores insumos, meus maiores custos numa obra. Então, realizando esse projeto em BIM, eu tenho uma precisão muito grande dos quantitativos, né? Então, eu consigo fazer um modelo digital do terreno, consigo extrair com precisão quais vão ser os materiais de primeira, segunda e terceira categoria para serem escavados e quantificados. Então, eu tenho uma maior precisão em todo o processo. Aqui a gente tem uma modelagem aqui de um terreno que a gente fez um empreendimento aqui em um loteamento privado na Bahia. Tá? Então, aqui a gente já tem toda a conformação aqui do terreno. Então, aqui é possível verificar os platôs. Nesse caso aqui tinha uma complexidade aqui, que todas essas casas aqui tinham que ter vista para o mar. Então, vocês podem ver que cada uma dessas casas aqui tem um platôzinho, uma diferença de nível, para poder cada uma delas ter uma sacada ali em cima que pudesse enxergar o mar. O BIM garantia essa visualização. Então, com isso era possível verificar e ter certeza que cada uma das casas ia ter vista para o mar. Então, aqui a gente tem um outro empreendimento também na Bahia, e aqui a gente fez todo o projeto de terraplenagem aqui. Esse era um projeto de terraplenagem bem complexo, por causa que era uma encosta, né? E a gente teve que aproveitar o máximo possível do material. Então, aqui a gente consegue, no BIM hoje, com as ferramentas, né? A gente consegue fazer toda uma modelagem, extrair todas as notas de serviço de uma maneira automática, tá? Então, é um processo bem ágil, né? Uma das coisas que eu gosto de falar também é que antigamente, quando eu desenvolvia um projeto de uma maneira tradicional, eu gastava 80% do meu tempo desenhando, seja no CAD, e 20% pensando. Já no BIM, é ao contrário. Eu fico 80% pensando e 20% só que eu vou modelar. Então, eu tenho uma maior qualidade de projeto. Tá? Com relação à geologia e geotecnia, hoje a gente já consegue fazer perfis de sondagem, verificar como é o subleito, fazer todas essas verificações para ter uma certeza muito maior de como é a minha geologia do local. Aqui, então, também a gente consegue modelar todas as camadas do pavimento. Tá? Projeto de pavimentação, às vezes, ficam faltando vários detalhes, principalmente os encontros aqui que a gente tem ali. Então, esses encontros, esses retornos, enfim, muitas vezes o projeto de pavimentação é mensurado pela área, alguns detalhes como os acabamentos, tudo isso acabavam ficando de fora. Já com o BIM, eu tenho todas essas precisões maiores. Aqui a gente tem um projeto BIM, então todos os projetos BIM que a gente faz,
a gente consegue fazer dessa forma. A gente tem a seção aqui, e aqui a gente consegue fazer uma visualização de como vai ser. Então, você imagina, você está lá executando, você já consegue saber uma prévia de como ele vai ficar. Com a questão de drenagem, eu trabalho há muito tempo com drenagem já, a drenagem sempre envolve uma questão de entendimento 3D do terreno. Para onde os fluxos vão, como vai ser o escoamento, quais as bacias que se somam, quais vão ser as contribuições. Então, eu tendo um projeto em BIM de drenagem, eu consigo fazer um projeto integrado com toda a rodovia, não separado. Eu faço o tratamento dos pontos das estruturas, que às vezes eram separados, eu consigo gerar as notas de serviços, eu tenho controle preciso das quantidades, então é muito mais assertivo fazer um projeto de drenagem em BIM. Tá? Aqui a gente tem uma imagem, a gente tem uma rede de drenagem aqui azul em BIM, e temos outras redes, que são rede de água, de esgoto, parte elétrica, telecomunicações, enfim. Então aqui a gente vê como é feita toda a compatibilização do empreendimento, fazendo com que eu consiga evitar muitos problemas antes da execução em si. Aqui a gente tem umas imagens aqui, ó. A gente tem alguns, já está compatibilizado aqui, né? Então a gente vê todas essas redes aqui por baixo compatibilizadas. Aqui também com mais detalhes, ó, posso gerar esses detalhes, ver como são as caixas, tirar medidas precisas dessas caixas, tá? Então eu consigo fazer toda essa compatibilização de uma maneira bem assertiva. Então, da mesma forma aqui, a gente consegue, inclusive, escalonar as tubulações, como realmente é. A gente consegue botar todas as dimensões de uma maneira precisa, conforme vai ser executado. Aqui, pessoal, aqui a gente já entra no nível de compatibilização. Por exemplo, aqui o que aconteceu? Coloquei no projeto e estou vendo que essa placa aqui está sendo obstruída pelo poste. Tá? Então, eu já consigo antecipar isso. Talvez no papel eu não conseguiria verificar, um não estaria sobreposto ao outro. Então, com isso, com essa minha visualização, já vou ver aqui para deslocar a minha placa aqui, para ficar no meio aqui entre o poste e a árvore, para ter uma melhor visualização. E, inclusive, dar maior notariedade ao projeto, né? A questão aqui das árvores também é importante ali, as raízes, né? De uma certa forma que as árvores fiquem posicionadas se tiver alguma rede aqui embaixo que não vá obstruir, né? E como eu falei para vocês, a programação que já chegou na engenharia, né? Então aqui, por exemplo, a gente tem uma rede de postes, tá? E eu vou fazer uma programação aqui em Dynamo, dá o play ali, para que os postes eles fiquem posicionados na maneira mais racional e na maneira que eu tenho maior economia e aproveitamento dos postes, tá? Então, aqui ele vai fazer essa programação aqui, ó. Então, eu lanço essa programação, peço, e os postes vão ser posicionados certinhos de acordo com a programação em Dynamo, tá? Eu sou coordenador de um curso de pós-graduação em infraestrutura em BIM, e nesse curso a gente tem uma disciplina que é exclusiva sobre Dynamo, que é uma disciplina inteira mostrando como fazer programação em projetos de infraestrutura. Então, aqui depois ele fez e colocou os postes espalhados da melhor maneira possível. Aqui, no caso, mostrando a renderização, né? Isso aqui é o projeto. Quando o projeto ele já está desenvolvido, fica muito mais fácil fazer o render, né? Tem muitas pessoas que cobram uma fortuna depois para fazer o render, e quem não entende nada, pensa que o render está bonito, enfim, custa caro, mas, na realidade, quando você faz um projeto em BIM, é muito fácil chegar nesse render, desde que ele seja feito da maneira adequada, né? Então, olha só aonde a gente consegue chegar, tá? Então, a gente consegue chegar numa visualização, assim, bem assertiva, né? E bem precisa. Aqui é a representação tradicional em planta. Aqui a gente tem o perfil. E aqui a gente tem uma imagem do 3D, mostrando como é que fica o empreendimento. Então, de uma certa forma, fica muito fácil, né? Uma maneira bem fácil poder estar enxergando aqui todas essas, o projeto em 3D. Se você chega na obra, abre uma planta dessa,
é muito mais fácil. Tá? Então, aqui, ó, algumas imagens, como vai ficar o empreendimento. Essas imagens também elas são boas para a nível comercial, né? Para eles poderem estar mostrando como é que vai ser o empreendimento, entender. Aí fala o corretor que esse terreno aqui vai ser o melhor, que vai ter vista para o lago, né? Tudo isso com o BIM eu consigo dar esse plus a mais. Então, investir em um projeto em BIM, você vai economizar na obra e vai ter ferramentas muito mais precisas. Eu vou falar agora aqui sobre um case. Eu trabalhei num projeto no Chile, tá? Eu fiz toda a parte da gestão desse contrato, que tinha um projeto que era em Santiago, e uma autopista totalmente subterrânea, de 9,3 quilômetros, com um investimento de US$1 bilhão. Então, aqui a gente fez a modelagem de todo esse projeto em BIM para verificar os melhores resultados do como ficaria um projeto, as otimizações. Então, aqui a gente tem imagens de como ficou o processo, né? Então, essas imagens foram muito boas até para entender em audiências públicas, tá podendo fomentar para os moradores como queria ficar. Tinha a questão de um parque aqui, né? Então, isso foi muito interessante. Então, essa aqui é a Avenida Américo Vespúcio, em Santiago. Para quem conhece, Santiago fica na região do bairro de Las Condes, um bairro com alto poder aquisitivo. E aqui eles têm uma avenida que ela se tornou extremamente congestionada, né? Então, aqui a gente tem edifícios de alto poder aquisitivo e imagens com trânsito aqui todos os dias. A notariedade aqui, que no meio dessa avenida tem um canteiro central com um parque muito grande, né? Então, é um parque que a comunidade utiliza para correr, para fazer práticas esportivas, passear com o cachorro, enfim. Então, qual que era a ideia? A primeira ideia que eles tiveram, bom, vamos resolver o problema de trânsito, então vamos eliminar o parque, botar mais 4 faixas para cada lado e aumentar a seção da rodovia, né? Só que daí o pessoal não gostou muito aí. Peraí, o que eu vou fazer com o meu cachorro agora? Qual a árvore que eu vou levar? Então, a solução que teve, de uma certa forma, a comunidade. Vocês querem mexer com a rodovia, tudo bem, mas a gente quer o nosso parque. O que a gente faz agora? Então, a ideia foi jogar tudo isso daqui que estava em cima para baixo. Só que daí teve um pequeno problema, que tinha um monte de árvores aqui, né? Então, todo dia eles tinham essa situação aqui de congestionamento. Imagine aqui prédios caríssimos, como se fosse a Beira-Mar aqui, a Beira-Mar Norte lá para eles lá, e com esse congestionamento aí todos os dias. Então, tiveram uma série de protestos para não destruir as árvores, para não tirar os parques, enfim, tudo isso aí foi feito. Então, chegou uma decisão do judicial lá, se vocês querem fazer a rodovia, tudo bem, mas não pode cortar nenhuma árvore. E agora, como é que faz? Então, o que é que foi feito? A ideia foi fazer um túnel aqui embaixo, né? Onde colocaria todo o trânsito da rodovia subterrânea, tá? E aqui eu aumentaria o parque, né? E deixaria só trânsito local, o que de uma certa forma ficaria muito bom para os moradores, né? Eles iam ganhar uma qualidade de vida. E com isso, o parque ele iria aumentar. Vamos para o próximo. Só que tem um problema. O método para construir isso aqui, ele precisava cortar toda a seção. Tá? Era preciso fazer um corte para poder escavar tudo e construir os túneis. Né? Então, aqui se fazia estacas hélices contínuas, como se fosse uma parede de diafragma, e depois vinha se escavando. Era a melhor solução de engenharia para poder fazer esse túnel. Só que daí o que a gente faz com as árvores daí que não podiam ser cortadas? Então, teve a autoridade, a decisão do meio ambiente de cortar de manter essas árvores, né? Então, foi feito um georreferenciamento e o cadastro de todas essas árvores, abrangendo espécie, tamanho e tudo mais, em BIM, para ter uma ideia de quais eram essas árvores. Então, foram 1.620 árvores, 15 hectares,
550 árvores de grande porte, com altura de 15 a 29 metros. Então, tinham 4 espécies predominantes: cedro do Líbano, carvalho americano, plátanos e corticeira. Então, a gente pode ver que eram árvores bem grandes, né? Vamos para o próximo. Ó, carvalho americano, plátano e a corticeira. Então, qual que foi a solução? A solução foi retirar todas essas árvores, né? Mas transportar elas para um viveiro enquanto a obra era localizada. Pegar todas as árvores, fazer um corte com cuidado, né? E levar elas para um lugar temporário para poder ser realizada a obra e depois colocar elas de volta, tá? Teve algumas árvores que eram muito grandes que elas tiveram que ser removidas com guindaste, tá? Então, isso realmente aconteceu. O resultado disso é que tudo isso aqui foi modelado em BIM. Imagina que depois você é um arquiteto, você está planejando um parque, e você tem um inventário de todas as árvores com tamanhos já, espécies, então você pode escolher onde colocar essas árvores, essas espécies. Então, foi isso que eles fizeram. Então, um novo parque ainda ganhou com mais árvores, ele ganhou 1.221 árvores a mais do que o original. Tudo isso só foi possível graças ao BIM. Tá? Então, o parque ele aumentou a sua área de 15 para 17 hectares. Então, aqui as imagens, isso aqui, ó, todas as árvores estão modeladas em BIM, né? E isso aqui é um exemplo de um projeto, né? De uma inserção urbana, infraestrutura urbana, com aplicação da metodologia BIM. Bom, pessoal, vou convidar vocês aqui também para conhecerem o IPOS, né? Aqui conheçam as nossas redes, os nossos cursos, né? E a gente tem cursos de pós-graduação voltados aí todos para a área de engenharia, né? Faço convite a todos vocês para conhecerem os nossos cursos, né? Quem quiser também, acesse o nosso LinkedIn, acesse o nosso site, verifique nosso canal no YouTube, né? Mais um aí, Rubens. E aqui a gente tem alguns cursos, né? Essa pós-graduação BIM em infraestrutura, eu sou o coordenador. Essa de infraestrutura aeroportuária, também sou o coordenador. Temos vários cursos específicos voltados para a área de atuação do mercado profissional, né? E sempre pensando na forma de poder estar auxiliando vocês a se aperfeiçoarem no mercado de trabalho. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Agradeço imensamente o convite e estou à disposição aí de perguntas, caso alguém tenha. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o palestrante? Boa noite. Eu queria mais informações com relação à geração de nota de serviço, cadastro topográfico, para levar todo esse levantamento para campo. Qual programa que hoje tu utiliza para fazer o levantamento topográfico e passar esses dados para a topografia para eles conseguirem cadastrar isso lá? Bom, tu vai fazer o levantamento com uma estação, tu vai exportar os dados, tem uma série de programas que pode utilizar. O mais comum é o Civil 3D. Aí existem alguns plugins de topografia, né? Que você utiliza e tu pode fazer toda essa ilustração também, tá? Existem alguns outros programas mais antigos também que podem ser utilizados, mas a gente está utilizando mais o Civil 3D. Tá, mas essa extensão de plugin, qual que tu utiliza hoje? Que tu recomenda, assim? Hoje tem vários plugins, né? Tá? A gente tem vários plugins, né? Então, mas o próprio Civil 3D, se tu jogar ele como as coordenadas, tu consegue fazer o projeto, verificar toda a topografia. Tem um plugin, por exemplo, do NotServe, por exemplo, que a gente tem do plugin que é de Curitiba. Então, esse plugin aí, ele é bem vantajoso aí com a questão da topografia. Existem vários outros também, né? Com relação ao cadastro de pontos das ruas, das caixas de drenagem, dos pontos de eixo de esgoto, ele gera automaticamente ou é preciso cadastrar manualmente? Você precisa cadastrar normalmente.
Aí depois com isso você vai, quando for jogar para o software, né? Você vai ver aqui, ó, vai ser uma caixa. Então tem o ponto de cima e o ponto de baixo. Você vai traçar eles e vai desenhando. Já existe já uma realidade aumentada, por exemplo, já que a gente faz modelagem em nuvem de pontos, por exemplo, tem alguns softwares que ele já faz a modelagem automática. Só que essa modelagem automática depois não é possível identificar cada uma delas, tá? Por exemplo, existe uma modelagem automática que sai, por exemplo, da Matterport, se tu fizer. Já existe essa tecnologia. Tem mais alguma dúvida? Pode perguntar. Não, mas eu, por exemplo, no AutoCAD eu tenho um bloco de caixa de drenagem, onde ele já tem automaticamente o ponto cadastrado e depois eu só vou copiando essa caixa e depois vou lá e coleto, não é uma realidade. Tu pode, na verdade, o bloco que a gente chama são as famílias, né? É que eu trabalho com AutoCAD, então pra mim no AutoCAD o 2D tu não consegue. Se trabalhar no 3D tu pode lançar. Você sabe que é uma caixa 2x2 e ela tem 1 metro de profundidade certinho. Tu coloca a caixa tu tem as coordenadas de baixo, como se fosse um retângulo, projeção, tu vai ali e coloca só o sólido em 3D. Então dessa forma ali ficaria representado. Tu conseguiu entender? Muito obrigada. Não consigo. Boa noite, sou o Jorge, Boa do noite. Técnico em Saneamento. O BIM ele é integrado com o Python e a inteligência artificial? É possível que ele seja integrado. Aí depende do o quanto que a pessoa que esteja operando ela saiba fazer programação, né? No caso ali, a gente utiliza mais ali, tem o Dynamo que já vem dentro do Civil 3D, uma nova ferramenta que a Autodesk disponibilizou, que é possível daí fazer essa integração já dentro do Civil 3D, senão tu tem que ficar exportando e tudo mais, existe uma complexidade maior de programação. Mais alguém, pessoal? Então, vou fazer uma pergunta similar à que eu fiz para outra engenheira. Diz uma coisa, vocês já pegaram algum projeto, digamos, que já tenha sido desenvolvido arquitetônico e foram contratados para fazer os demais projetos, de forma que viram um problema usando o BIM, né? E não poderia ser resolvido, ou a solução foi muito difícil, alguma coisa nesse sentido? O grande chave do BIM é a economia, tá? Porque quando eu realizo um projeto em BIM, a minha obra ela se torna mais racional e eu consigo daí, no caso, de uma certa forma, evitar um monte de problemas que possam vir a ocorrer na minha obra. Quando eu tenho um problema, eu tenho a minha obra parada, eu estou pagando por hora o operador, estou pagando por hora a máquina que é alugada, então eu fazendo toda essa compatibilização em BIM. Já teve um caso, por exemplo, de um projeto que não foi realizado em BIM, e a gente transformou todo ele em BIM, que era um projeto de uma rodovia em Minas Gerais. O que aconteceu? Nenhum dos eixos se encontravam, o gabarito de viaduto era menor do que a legislação do DENIT, isso teria um incremento de custo de orçamento na ordem de 15% a 20%, a gente conseguiu fazer uma otimização, então o BIM vem para otimizar. Mas eu sempre gosto de falar que os romanos eles não tinham BIM naquela época, né? Mas mesmo assim eles conseguiram fazer grandes obras, né? De nada adianta a gente ter um super carro, uma Ferrari, se o piloto não sabe pilotar, né? Então a questão do BIM, todo mundo pensa que é mexer no software, mas não é. Além de mexer no software, você tem que ter o conhecimento, né? Do que está fazendo. Hoje em dia a gente tem uns softwares BIM, que a facilidade chegou a tanto, que uma pessoa que não tem nenhuma ideia de cálculo estrutural, só de maneira simples, consegue fazer um projeto estrutural. Ele lança os pilares, as vigas, manda calcular, só que daí o que acontece? Ele vem de uma certa forma não racional, não econômica, né? Então, o operador é muito importante para estar realizando todas essas verificações e todo esse projeto. Gostaria de terminar.
Alguma coisa? Não? Bom, então, gostaria de agradecer e gostaria do professor Reginaldo, nosso chefe de departamento, para entregar aí uma lembrança ao palestrante.